E esse é o tipo de vídeo que você precisa estar com papel, caneta ou um lápis nas mãos, anotando, pausando o vídeo, com calma, escrevendo aquilo que te interessa. Porque vou compartilhar algumas referências pesquisadores nesse entendimento sobre moral, comportamento humano, sobre a mente humana, nojo, repulsa, cérebro, enfim, a neurociência da moralidade, como nós, como seres humanos, entendendo aí o funcionamento do sistema nervoso, nos comportamos em situações nas quais nós nos sentimos com uma certa repulsa, raiva, ódio da pessoa, como nos comportamos socialmente, enfim. Todos os pesquisadores aqui compartilhados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, cada um deles, os links. É um vídeo aqui que eu vou trazer muitos slides, então eu vou pausar, você pode fazer isso, pausar, deixar abaixo aqui nos comentários qual pesquisador chamou mais a sua atenção, porque aqui você pode ser um aluno de graduação de direito, economia, filosofia, sociologia, psicologia, enfim. Se você quer entender mais sobre a moralidade humana, a neurociência da moral, o cérebro, o comportamento social nessas perspectivas, aqui eu vou compartilhar algumas referências, que essas referências eu compartilho. Sou coordenador de uma pós-graduação em neurociência aplicada ao direito e tenho uma disciplina na qual eu falo sobre, intitulada como Neurociência da Moralidade, o cérebro afetivo, social, e nessa disciplina eu compartilho já no início dela esses pesquisadores, para dar um norte para você aprofundar as suas pesquisas. Legal? Então até também, se você tiver em mente outro pesquisador ou outra pesquisadora, pode sugerir aqui nos comentários que com certeza eu vou ficar muito feliz. É claro, se você se interessar também por essa pós-graduação em neurociência, em neurolaw, neurociência aplicada ao direito e comportamento humano, eu vou deixar aqui no primeiro link do vídeo, na descrição aqui abaixo, o link para você clicar e conhecer a proposta da nossa pós-graduação à distância online, legal? Agora, Matheus, eu não estou formado, eu ainda estou no curso de Direito, de Economia, de Psicologia, mas eu quero entender mais o comportamento humano focado nas políticas públicas e no direito. Eu quero convidar você para conhecer esse projeto pioneiro que é o Neurolaw Academy, uma plataforma de assinatura na qual você pode ter acesso a cursos e conteúdos, encontros online comigo ao vivo uma vez por mês, sobre esses assuntos, sobre tomada de decisão, moralidade, comportamento humano, enfim. Acesse, clique nesse segundo link que eu vou deixar aqui disponível na descrição para você conhecer o Neurolaw Academy. Legal? Então vamos lá, papel e caneta na mão para o primeiro pesquisador que eu vou sugerir para você. Paul Bloom. Ele é professor de psicologia na Universidade de Toronto, professor emérito de psicologia na Universidade de Yale. Ele estuda como crianças e adultos dão sentido ao mundo, com foco especial no prazer, na moralidade, religião, ficção e arte. De acordo com Bloom, os humanos nascem com uma moralidade rígida, com um profundo senso de bem e de mal. Olha só que interessante. Então, para ele, nós já nascemos com essa inclinação de diferença, um comportamento, de fato, bem ou mal. Vou deixar aqui abaixo o link também deste site, que é o site do Paul Bloom, certo? Recomendo este livro, O que nos faz bons e maus, certo? Não sei, talvez o dia que você vai estar assistindo esse vídeo, talvez o livro ou o e-book não está mais disponível, então depende aí do momento que você está assistindo. Você pode encontrar pesquisadores ou sugestões que eu estou compartilhando aqui que já não estão disponíveis, então eu já peço desculpa, adianto. Mas vou deixar os links aqui de tudo que eu estou sugerindo para vocês, legal? Um outro livro que eu recomendo para vocês, Como o Prazer Funciona, certo? O livro também do Paul Bloom. Talvez você não pode encontrar ele em português, talvez em inglês. Esse outro livro, Against Empathy, The Case for Rational Compassion, também é dele. Não encontrei este livro em português, então é provável que você só encontre em inglês. Agora, se você quer entender mais, por exemplo, no direito, na tomada de decisão, na economia, como se iniciou os estudos das aplicações da neurociência, do mapeamento cerebral, do escaneamento cerebral para a tomada de decisão, numa perspectiva moral de avaliação, recomendo esse pesquisador, Joshua Greene. Ele é professor de psicologia e membro do Center for Brain Science na Harvard University, na Universidade de Harvard. Muitas de suas pesquisas se concentram na psicologia e na neurociência do julgamento moral, examinando a interação entre emoção e razão em dilemas morais. Então eu vou compartilhar um link aqui abaixo para você
do livro dele, não sei se ele está disponível, até minha última visita ao link ele estava disponível, talvez pode estar ainda disponível para você, e o link do site do grupo de pesquisa do Joshua Green. Tá? Então, vou deixar aqui em sequência da apresentação dos pesquisadores. Outro pesquisador que eu recomendo fortemente para você, Paul Zak, neuroeconomista norte-americano. As pesquisas do Zak são pioneiras na identificação da ocitocina como molécula responsável pelas relações de confiança na sociedade, na economia e também em comportamentos humanos, como no caso da empatia, do altruísmo e da moralidade. Vou deixar aqui o link do site do Paul Zak, certo? E vou recomendar também esses vídeos aqui, assistir todos, recomendo todos, tá? Todos esses vídeos. Se você é um líder e quer entender mais a questão como o fator confiança influencia a maneira como a sua organização, os seus liderados se reorganizam, se reestruturam, se comunicam e o que fortalece e potencializa os resultados que eles podem entregar, perdão, me compliquei aqui, mas como eles podem entregar os resultados, recomendo fortemente esse vídeo, especificamente esse onde ele trabalha como a confiança, os funcionários aqui que eles chamam confiantes, trazem mais lucro para a sua empresa. Então recomendo, vou deixar aqui a lista desses links para você acessar. Matheus, eu quero ler alguns livros. O que você recomenda? O livro traduzido para o português dele, a última vez que eu acessei, não estava disponível. Veja até o preço que eu encontrei aqui na Amazon, Molécula da Moralidade. Eu tenho esse livro, li ele em 2015 ou 2016, se eu não me engano que eu li ele. Recomendo fortemente, mas vou deixar aqui, como não está disponível, o link em inglês. Tá? Não sei como é a sua facilidade, se você tem essa habilidade, ou sabe ler, ouvir, compreende muito bem inglês, mas vou deixar o link do livro dele em inglês e desse outro livro também, o último dele lançado, né, até então, The Trust Factor. Recomendo fortemente. Nele ele trabalha, mas eu não quero ler o livro, porque eu não tenho uma habilidade muito boa em inglês. Recomendo então o vídeo dele. Você só precisa checar se tem uma tradução, se tem uma legenda nesses vídeos, se ele trabalha, nos quais ele trabalha essa perspectiva do fator confiança dentro aí das empresas, numa perspectiva mais corporativa. Legal? Ao longo do vídeo aqui eu vou compartilhar esses pesquisadores e dois que eu admiro demais e sou fã dos trabalhos. O último que eu vou compartilhar, esse eu sou fã, assim, o meu favorito, certo? E o outro que eu sou fã é este que está aparecendo agora. Recomendo os trabalhos, principalmente nessa análise, quando nós falamos sobre política e religião. Como nós julgamos e avaliamos outros grupos, outras pessoas que não concordam, corroboram com as nossas ideias, com uma determinada defesa partidária que temos. Tá, Matheus, mas qual que é esse pesquisador? É este, Jonathan Haidt, psicólogo social. Ele, nas pesquisas dele, ele examina os fundamentos intuitivos da moralidade e como a moralidade varia entre as culturas, incluindo as culturas aqui dos liberais, por exemplo, e conservadores. O seu objetivo é ajudar as pessoas a se entenderem, viverem, trabalharem perto umas das outras, até mesmo aprender umas com as outras, apesar de suas diferenças morais. Ele trabalha essa perspectiva, eu tenho nessa minha disciplina que eu abordo dentro do meu curso de pós-graduação que eu coordeno, em Neurociência e o Direito, eu trago essa abordagem principalmente nessa perspectiva política, de como nós nos afastamos, como nós nos aproximamos de pessoas que defendem ideias similares às nossas, como nós compartilhamos, por exemplo, fake news em relação a notícias que recebemos no WhatsApp ou nas redes sociais, como as redes sociais trabalham seus algoritmos para potencializar ou cristalizar mais ainda a crença que você tem sobre uma ideia, aqui seja uma perspectiva religiosa ou política, principalmente aí quando vivenciamos, estamos próximos de uma eleição, por exemplo. É interessantíssimo os trabalhos que o Haidt traz e compartilha em seus estudos da psicologia social, por exemplo. Então recomendo fortemente ele. Vou deixar aqui abaixo o link do site dele, certo? Este site está aparecendo para você. E também esse outro site interessantíssimo que ele trabalha, que o Haidt ele é um dos coordenadores, e nele você pode aprender sobre a sua própria moralidade, certo? Fazendo aí testes, formulários, e entender a questão ética e valores, os valores morais e comportamentos
éticos e personalidade e preferências políticas quando você participa dos estudos e das pesquisas que dentro desse site eles sugerem para você participar. Recomendo fortemente então este site. Uma perspectiva mais aí acadêmica, se você quer aplicar isso em seus estudos. Legal? Um livro muito famoso, muito conhecido dele, traduzido para o português, é este, A Mente Moralista, porque as pessoas boas são segregadas por política e religião. Vou deixar o link aqui abaixo. Tem um outro livro, até então não traduzido para o português, The Happiness Hypothesis. Este livro que está aparecendo para você. Vou deixar o link abaixo aqui para você. E esse outro livro, The Coding of Mind, American Mind, que também não tem tradução para o inglês, mas vou deixar para o português, perdão, mas vou deixar aqui abaixo o link para você acessar, caso você tenha uma facilidade. Agora, se você quer assistir um vídeo, esse vídeo eu sei que tem legenda, ele é em inglês, mas ele tem legenda em português. Assista esse vídeo, vou deixar o link abaixo também. Ele fala sobre as raízes morais dos liberais e conservadores. É fantástico. Mateus, eu tenho uma facilidade para entender o inglês. Esse vídeo, que eu recomendo, que eu vou deixar na descrição também, ele trabalha, ele faz uma revisão, ele apresenta a ideia dele trabalhada no livro A Mente Moralista. Recomendo muito, muito esse vídeo para você. Agora, se você quer uma perspectiva mais religiosa, focada na neurociência, nas aplicações disso, para a avaliação moral que fazemos mediante um grupo determinado, um grupo específico religioso ou um partido político, uma defesa política partidária, recomendo esse neurocientista e filósofo, Sam Harris. Ele é filósofo, neurocientista, ele tem um podcast americano famosíssimo que eu já vou falar aqui para vocês. Ele abrange aí os seus trabalhos uma ampla gama de tópicos, incluindo moralidade, religião, livre-arbítrio, neurociência, meditação, psicodélicos, filosofia da mente, política, terrorismo, inteligência artificial, enfim. Ele ganhou destaque pelas críticas que ele faz à religião, em particular ao Islã. Recomendo este livro, um livro bom, não é um livro fantástico, mas é um livro muito bom dele, Paisagem Moral. Nele ele apresenta como a ciência pode ajudar a sociedade a construir as perspectivas, o que ele chama paisagem moral, sobre o comportamento humano, sem a influência que, por exemplo, ele cita da religião. Como a ciência pode, então, ajudar no desenvolvimento do bem-estar, no desenvolvimento da sociedade, excluindo a ideia dessa perspectiva da visão religiosa. É um livro muito interessante que ele destaca essa perspectiva que ele chama de paisagem moral, como nós fazemos essas avaliações. Recomendo, vou deixar o link aqui abaixo. Mateus, e o aplicativo que você recomenda, o podcast? É esse que está aparecendo na tela. Estou mostrando aqui para você o site dele, certo? Mas em cima, no topo, está aparecendo ali Make Sense. Esse é o podcast, o aplicativo dele, na verdade, que você pode baixar. Tem até uma assinatura também, você pode ter assinatura para ter acesso aos episódios completos. Porém, nesse aplicativo você também pode encontrar no Spotify e ter acesso a alguns episódios. Alguns estão completos, outros não, mas recomendo fortemente em alguns deles. Bate-papo, por exemplo, com Steven Pinker, Jonathan Haidt, o próprio Jordan Peterson, enfim, há inúmeros pesquisadores que ele convida para conversar sobre assuntos polêmicos. Vídeos, o que eu recomendo dele para você? Esse vídeo que está aparecendo na tela. Como a ciência pode responder às questões morais. Nesse vídeo, nesse TED, ele apresenta a ideia que ele escreveu no livro dele, Paisagem Moral, certo? Não sei se tem legenda em português, mas acredito que sim, porque é no TED. Legal? Um outro pesquisador, uma perspectiva agora também filosófica, se distanciando um pouquinho da neurociência e se aproximando mais dos questionamentos da filosofia, mais uma filosofia prática, se podemos dizer assim, certo? Um filósofo experimental. O Joshua Knope. Muito do seu trabalho explora o campo da cognição moral. Examina as maneiras pelas quais os julgamentos morais das pessoas podem influenciar o uso de conceitos que podem inicialmente parecer inteiramente científicos ou não morais. Por exemplo, intenção, causalidade, felicidade, conhecimento. Ele também trabalha com uma série de questões sobre os conceitos comuns das pessoas que estão fora do domínio da cognição moral.
incluindo questões sobre a compreensão do livre-arbítrio e da consciência. Esse aqui é o site de descrição dos trabalhos dele, tá? Ele não tem um site específico, mas vou deixar aqui o site da instituição no qual ele leciona. E agora eu quero apresentar essa pesquisadora e filósofa para você, a Carol Gilligan, ou Gilligan. Ela trabalhou com os renomados psicólogos do desenvolvimento Erik Erikson e também o Lawrence Kohlberg. Ela se interessou pelas pesquisas de Kohlberg sobre o desenvolvimento moral de crianças, que por acaso ele em seus estudos só usava meninos como sujeitos na pesquisa. O que ela decidiu então? Ela decidiu realizar uma pesquisa semelhante, só que com meninas. Com isso ela publicou o seu primeiro livro, apresentando essa teoria In a Different Voice, Psychological Theory and Women's Development. Neste trabalho, Gilligan ela argumentou que as meninas exibem padrões distintos de desenvolvimento moral com base em relacionamentos e em sentimentos de cuidado e responsabilidade para com os outros. Seu trabalho logo inspirou e informou um movimento de orientação feminista na ética filosófica conhecido como a ética do cuidado. Suas outras publicações incluem vários livros com coautoria sobre o desenvolvimento moral, psicoterapia e relações raciais. Veja que interessante, ela trabalha de uma maneira polêmica e muito atual como mulheres e homens possuem articulações e estruturas cognitivas projetadas de uma maneira distinta para avaliação moral. Porque ela desenvolveu a sua teoria, ela aborda isso no livro dela. Olha que interessante. Então sim, há uma perspectiva, uma distinção em como mulheres e homens fazem avaliações, principalmente nessa perspectiva, essa inclinação mais afetiva que a mulher tem, que ela vai aqui nomear como uma teoria de autocuidado e cuidado pelo outro. A avaliação que ela faz, a mulher faz em relação ao homem é diferente nessa perspectiva, nessa inclinação mais afetiva de autocuidado. Então, se você quer conhecer mais sobre, recomendo esse vídeo dela, onde ela trabalha, no qual ela trabalha nesse vídeo uma perspectiva mais assim resumida, certo? Mas caso queira aprofundar, tem um livro em português, não sei se ele ainda está disponível, mas o livro em português é esse, Uma Voz Diferente, Teoria Psicológica e o Desenvolvimento Feminino. No livro, ela trabalha como objetivo examinar as diferenças de desenvolvimento entre meninos e meninas e como essas diferenças determinam a personalidade humana. Sobretudo, como é possível pensar uma ética a partir de um viés visto como mais feminino. O que significa? Que valoriza a preocupação com os outros, o que ela vai chamar de viés do cuidado. Agora também temos o psicólogo social, que eu recomendo para você, David Pizarro. Seus principais interesses de pesquisa são o julgamento moral, especialmente, o que eu gosto muito, as intuições morais, com o foco principal na responsabilidade moral, em preconceitos que afetam o julgamento moral. Pizarro ele tem interesse geral na influência dos estados emocionais no pensamento e na decisão. Ele é particularmente interessado em emoções específicas, por exemplo, a raiva, o nojo, o medo, e os impactos desses sentimentos, dessas emoções, em diferenças em como esses processos essas informações são processadas e como nós nos lembramos e julgamos essas emoções em seus afetos e como elas vão afetar nossos julgamentos morais sobre as outras pessoas. Olha só que interessante. Cada vez mais nos estudos da psicologia, da neurociência e psicologia da moral, nós estamos entendendo como o cérebro humano, nessa produção categórica que criamos, baseado no quê? Nas vivências que você teve. Inclusive eu tenho uma playlist aqui no meu canal sobre neurociência, direito, comportamento. Vou deixar até aqui no destaque numa playlist para você assistir gratuitamente se você quer, se você é da área do direito, da economia, da psicologia, quer entrar mais, se aprofundar mais no entendimento do cérebro humano, da moralidade, enfim. Recomendo fortemente essa playlist. Mas estamos cada vez mais entendendo como esse aspecto desses sentimentos, do nojo, da repulsa, da raiva, dessa perspectiva categórica que criamos de diferentes grupos, de nos inclinarmos de aproximação, nos distanciarmos, está cada vez mais forte. Isto é, nós estamos
saindo, nos distanciando dessa perspectiva racional, puramente racional, que até então a filosofia está trazendo, ou trouxe há muito tempo, e ainda está dentro aí da academia, né, nessa perspectiva de racionalização pura, e estamos mais nos aproximando, nos inclinando pelo entendimento como os afetos modulam os julgamentos que fazemos, as avaliações morais que fazemos em relação a um comportamento específico. Cada vez mais há um impacto ou uma presença dos afetos em como avaliamos e julgamos o comportamento das outras pessoas. Por isso eu recomendo todos os pesquisadores, essas referências que eu estou comentando, vale a pena você visitar. E aqui, é claro, você vai direcionar aí a sua atenção de pesquisa ou de interesse pessoal ou profissional, acadêmica, no que você quer aprofundar. Mas se você tem um interesse na perspectiva política, do julgamento, de avaliação, o David Pizarro é um que eu recomendo fortemente. Inclusive, esse vídeo dele, ele trabalha essa estranha política do nojo, como o nojo influencia a maneira como avaliamos grupos distintos, numa perspectiva aqui partidária. Legal? Agora, unindo aí a filosofia com a neurociência, o que nós podemos chamar de neurofilosofia, recomendo aí a pioneira que deu este nome de neurofilosofia, né? A Patricia Churchland. Ela investiga os campos da filosofia da neurociência, filosofia da mente e neuroética. Sua pesquisa tem se centrado na interface entre neurociência e filosofia, com foco atual na associação da moralidade e do cérebro social. Esse é o link que eu vou deixar abaixo do site da Patrícia, certo? Dentro do site você vai encontrar alguns vídeos, certo? Vídeos de extrema qualidade. Recomendo esses 2 vídeos que ela possui dentro do site dela, na aba Vídeos, que ela fala sobre a diferença entre autocontrole e livre-arbítrio, e o outro onde ela apresenta, outro vídeo, que ela faz um resumo do livro dela. Tá? Então eu recomendo já para você iniciarem nessa perspectiva da união entre filosofia e neurociência, esses 2 vídeos. É claro, eles estão em inglês, se eu não me engano não há legenda, então você tem que ter uma habilidade mais aprimorada. E vamos para a última referência, a que eu mais admiro, mais gosto assim, de ler, assistir os vídeos, e recomendo assim, fortemente que você faça esse aprofundamento, principalmente entendendo a biologia do comportamento humano, uma perspectiva moral, do livre-arbítrio. Este carinha aqui, Robert Sapolsky, ele é um MacArthur Genius Fellow, professor de biologia, neurobiologia e neurocirurgia na Universidade de Stanford e pesquisador associado do Museu Nacional do Quênia. Sua série especial do National Geographic sobre o estresse e suas palestras online sobre biologia comportamental humana foram assistidas dezenas de milhões de vezes. Ele é reconhecido como um dos maiores comunicadores científicos da atualidade. Sapolsky também ministra aulas e palestras sobre tópicos tão diversos como o estresse e doenças relacionadas ao estresse, biologia e livre-arbítrio, biologia da nossa individualidade, biologia da crença religiosa, depressão, memória, esquizofrenia, Alzheimer. Esse vídeo que eu vou recomendar para você, ele trabalha a neurociência por trás do comportamento humano. Tem uma playlist fantástica, uma aula assim, você pode assistir gratuitamente essa playlist. Se eu não me engano, são 20, essa playlist que está aparecendo para você. São 25 vídeos, às vezes muda de 24, 25, 26, enfim, mas em média 25 vídeos, onde ele traz, nos quais esses vídeos apresentam, Sapolsky apresenta toda uma viagem por dentro da evolução, né? Aqui está o livro dele, nesses vídeos. Se você tiver tempo, reservar aí gradativamente um tempinho, 20 minutos, 30 minutos do seu dia para estudar ou passar maratonar no final de semana, recomendo essa playlist. O livro dele, a teoria dele, ele explica em todos esses vídeos. Não consegui assistir todos os vídeos, confesso, todos os vídeos, mas de fato, direcione a sua atenção no que você quer entender e se aprofundar, que qualquer um desses vídeos servirá como um condutor aí para você aprofundar nos seus estudos sobre o comportamento humano. Mateus, eu não quero assistir os vídeos, eu quero aprofundar em leituras. Recomendo o livro dele, então, Comporte-se, em português. Por que eu recomendo ele? Na verdade, eu não li o em português, eu li o em inglês, não sei como está a tradução, mas dos professores que leram, amigos que recomendam,
também estou sugerindo que caso você não tenha uma habilidade aí ou se sinta confortável na leitura em inglês. Agora, Matheus, pode recomendar em inglês? Então é o livro Behave, em inglês, recomendo fortemente, o melhor livro que eu já li relacionado a comportamento humano. Ele faz uma perspectiva histórica sobre lá nos nossos antepassados, nossos ancestrais, no desenvolvimento toda da biologia, como um comportamento, por exemplo, agora que você está tendo ou você está avaliando, como esse comportamento em segundos antes, minutos antes, os tópicos, os capítulos são nomeados nessa perspectiva, né? Minutos, segundos, dias, anos, décadas, enfim. Ele faz essa viagem evolutiva para apresentar a teoria dele de como, de fato, nós seres humanos temos esse rastro evolutivo e esses rastros evolutivos influenciam a maneira como nós nos comportamos. Por isso, há essa ausência desse determinado aí, esse livre-arbítrio em nossos comportamentos. Agora, o lançamento do ano, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas o livro que ele vai lançar agora, Determined, A Science of Life Without Free Will, Determined, A Science of Life Without Free Will. Preciso improvisar mais o meu inglês aqui, hein? Mas este livro que será lançado agora em outubro, não sei quando você vai estar assistindo, mas esse livro, ele é assim, o esperado no ano, porque promete trazer uma perspectiva, uma viagem científica em como de fato nós modulamos o que acreditamos ter ou não o livre-arbítrio. E o mais fascinante da perspectiva aí do Sapolsky, o que mais intriga ele é esse paradoxo. Veja, nós somos a espécie mais violenta da Terra, assim como a mais altruísta, cooperativa e empática. Olha que interessante. Então, o que mais fascina Sapolsky sobre o comportamento humano é o seguinte paradoxo. Nós somos a espécie mais violenta da Terra, assim como a mais altruísta, cooperativa e empática. Enfim, apresentei aqui então para você alguns dos pesquisadores que eu tenho como referência para conduzir aí o direcionamento em qual direção eu quero me aprofundar em minhas pesquisas, seja para entender mais sobre a moralidade humana, ética, comportamento altruísta, a cooperação, a moralidade, ocitocina, serotonina, a evolução do nosso comportamento, a psicologia evolutiva, a neurociência evolutiva, enfim. Qualquer um deles que você se aprofundar, você estará aí embasado cientificamente para a sua navegação, a sua viagem, essa sua jornada sobre o entendimento do comportamento humano. Legal? Então deixe aqui um comentário se você já conhecia algum deles, se você já leu ou assistiu vídeos sobre esses pesquisadores, ou recomende um outro também. Talvez eu acabei esquecendo algum aqui, com certeza há milhares, mas talvez você é fã de um outro. Recomende, escreva aqui nos comentários ou envie uma mensagem para mim. Desculpe se eu não comentei, se eu falei algum comentário aqui que eu fiz ou apresentei algo distinto, mas deixe um comentário para que outras pessoas que estarão assistindo possam seguir também as suas sugestões ou compartilhe comigo lá no meu Instagram. Vou deixar aqui, @Mateus_Milan_Professor. Aqui é um canal aberto, democrático, muita elegância nas palavras. Quando eu me refiro a elegância, estou me referindo à educação nas palavras, porque eu como professor também sou aluno, então você pode ajudar com que eu cresça em uma perspectiva acadêmica, intelectual. Então essa troca é importantíssima, é rica essa troca. Legal? Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, tchau e até o próximo vídeo.